Seja bem-vindo à 113ª aula do curso de Limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu resolverei este exercício que faz o seguinte: calcule o limite de seno de π vezes x sobre x menos 1 quando x tende a 1. Mas, antes de fazer isso, vai aqui o recado do nosso patrocinador. Você possui dificuldades com matemática ou física? Está aí dando murro em ponta de faca, tentando resolver listas de exercícios ou provas, se frustrando, não conseguindo entender, empacado no mesmo lugar? Bom, se você está enfrentando problemas com essas matérias, entre em contato comigo a partir deste número e, dentro das minhas competências, a partir de um valor razoável, eu poderei auxiliá-lo. Retornando para a nossa aula, o primeiro passo para resolver este exercício é lembrar da propriedade da função composta, que nos possibilita fazer o quê? Quando temos um limite que tem uma função composta, nós podemos aplicar a mudança de variável. E aplicando a propriedade, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma parte da função por uma outra variável, ou seja, eu vou atribuir a uma variável um valor que faz parte da função. No caso aqui, eu vou pegar x menos 1 e vou chamar de u. Depois, isolarei x. E para isso, o que eu vou fazer? Simples. Se eu tenho aqui u igual a x menos 1 e eu quero isolar x, basta fazer com que esse menos 1 apareça do outro lado. Aí você diz, mas isso é fácil, joga para o outro lado. Joga para o outro lado, ele vai inverter o sinal. Inverter o sinal, vai ficar positivo. X vai ser igual ao quê? A u mais 1. Sim. Mas observe aqui as etapas que eu realizei. Observe que você não passa valores de um lado para o outro da igualdade. O que ocorre é que você vai fazer com que o valor surja, mas ele surge através de operações que se realizam. No caso aqui, a operação que é realizada é a seguinte: eu quero isolar x, quero deixar ele sozinho desse lado da igualdade. Aqui não está do lado direito, aqui eu realoquei aqui para o lado esquerdo, né, para ficar mais fácil de compreender. Então eu quero isolar x aqui. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que eliminar menos 1. Só que para eliminar esse menos 1, eu tenho que somar 1. Por quê? Menos 1 mais 1 é igual a 0. 0 mais x. Só que se eu somo 1 do lado esquerdo da igualdade, eu também tenho que fazer do lado direito. Todo valor que eu acrescento de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então eu farei x menos 1 mais 1 igual a u mais 1. X menos 1 mais 1, x mais 0. X mais 0, x. Então x igual a u mais 1. Aí vocês perguntam, mas por que você fez dessa forma? Por que você está mostrando aqui essa operação? Simples, porque na realidade é isso que ocorre. Você não passa valor de um lado para o outro, você realiza operações. E é importante que você tenha aqui o conceito que tudo que você fizer de um lado da igualdade você tem que fazer do outro. Toda operação, todo valor que você acrescenta, porque isso pode ajudar quando você estiver resolvendo outros exercícios. Esse é o conceito importante. Agora, prosseguindo, agora eu tenho que saber para onde o limite da variável u está tendendo quando o limite de x tende a 1. Eu tenho que u é igual a x menos 1. Logo, o limite de u quando x tende a 1 vai ser igual ao limite de x menos 1 quando x tende a 1. E isso vai ser igual a 0, porque eu substituo 1 na variável, então vou ter 1 menos 1, isso é 0. Isso quer dizer que o limite de u quando x tende a 1 é 0. Logo, aplicando a propriedade da mudança de variável, eu tenho que limite de seno de π vezes u mais 1 sobre u quando u tende a 0. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o limite de seno de π vezes x sobre x menos 1 quando x tende a 1 vai ser igual ao limite de seno de π vezes u mais 1 sobre u quando u tende a 0. Agora, aplico a distributiva. π vezes u, πu. π vezes 1, π. Logo, limite de seno de π vezes u mais π sobre u quando u tende a 0. Cheguei aqui, agora eu devo me lembrar de uma propriedade trigonométrica, que aqui no canal Passo a Passo foi apresentada na aula de arcos explementares, redução do terceiro para o primeiro quadrante. Essa propriedade aqui, ó. Esta propriedade que diz o quê? Seno de π mais x é igual a menos seno de x. Ou seno de 180 graus mais x é igual a menos seno de x.
Eu tenho essa configuração aqui, eu posso aplicar essa propriedade. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo, retornando após o nosso breve comercial. Bom, aplicando a propriedade, eu vou ter o quê? Que seno de πu mais π vai ser igual a seno de π mais πu. Isso vai ser igual ao quê? A menos seno de πu. Por quê? Aqui na propriedade eu não tenho, seno de π mais x é igual a menos seno de x. A minha variável não é u, vinculada a ela não tem o π. Então, se eu aplico a propriedade, eu vou ficar o quê? Menos seno de π vezes u, ou πu. Prosseguindo, eu substituo no meu limite. Então, tem agora limite de menos seno de πu sobre u quando tende a zero. Próxima etapa, eu tenho esse sinal negativo aqui. Então, o que ele representa? Que tem menos 1 multiplicando meu seno de πu. Com isso em mente, eu posso aplicar a propriedade operatória de limites que diz o quê? Que o limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Então, eu tenho que o limite de menos seno de πu sobre u quando tende a zero vai ser igual a menos 1 vezes seno vezes o limite de seno de πu sobre u quando tende a zero. Depois disso, eu posso lembrar de outra coisa. Eu posso lembrar que 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. E eu posso lembrar também que um determinado valor dividido por ele mesmo também dá 1. Então, eu tenho o quê? π dividido por π é igual a 1. Então, posso substituir esse 1 por π sobre π. Então, vou ficar com menos 1 vezes o limite de π sobre π vezes seno de πu sobre u, quando u tende a zero. Próxima etapa vai ser o quê? Vai ser, novamente, eu lembrar da propriedade operatória de limites, que diz o quê? O limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Então, eu tenho que menos 1 vezes o limite de π vezes seno de πu sobre π vezes u, quando u tende a zero, vai ser igual a menos 1 vezes π vezes o limite de seno de πu sobre πu, quando u tende a zero. Aí vocês dizem, mas calma aí. Aí eu volto aqui, ó. Eu não tinha aqui, ó. Eu não coloquei no lugar do 1 π sobre u. Eu fiz a multiplicação. Multiplicando, fiquei com π vezes seno de πu sobre πu. Aplicando a propriedade, peguei o π aqui que está multiplicando seno de πu e extraí do limite. Então, fiquei com menos 1 vezes π vezes limite de seno de πu sobre πu quando u tende a zero. Chegando aqui, eu tenho uma configuração que me permite aplicar o quê? O limite trigonométrico fundamental, que diz o quê? Que o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. E eu notei aqui que o limite de seno de πu sobre πu quando u tende a zero, se eu tenho que o limite de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1, o limite de seno de πu sobre o πu quando u tende a zero também vai ser o quê? Igual a 1. Então, eu vou ficar com menos 1 vezes π vezes 1. Isso vai dar menos π. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.